Imagina que o emprego seu seja viajar por diversos destinos e fazer textos avaliando o local, questões turísticas, hotéis e tudo mais. Parece ser o emprego dos sonhos, não é mesmo? Pois bem, mas hoje vocês vão conhecer no Mundo do Rô Podcast a história de Poppy e Alex, o casal principal do Pessoas que Nós Conhecemos nas Viagens, um filme que estreou da Netflix agora em janeiro e que eu recomendo vocês assistirem. Não é um romance meio que clichê sobre amigos que viram namorados e tudo mais. Até aqui nenhuma novidade. Mas eu achei muito fofinho a forma como que eles abordam algumas questões sobre a construção de uma relação e sobre como que isso vai mudar durante o tempo. Então vamos lá, habitantes, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô de hoje. E hoje, como todas as quartas-feiras, nós falamos sobre cultura pop. Então, o filme Pessoas que Nós Conhecemos em Viagens, eu tô traduzindo isso de maneira livre, tá? O nome do inglês para o português. Basicamente vai contar a história da Pop, uma menina que ela decidiu fazer faculdade em Nova York, mas que no meio do caminho ela larga a faculdade, ela desiste de tudo e vai seguir o sonho da vida dela, que é escrever sobre viagem, sobre coisas de comunicação, que ela quer ser uma blogueira, uma jornalista de internet. Me identifiquei super. E ela é uma pessoa super extrovertida, ela se arrisca, ela vai, ela se joga, ela não tá nem aí, ela é uma pessoa espontânea. Ela simplesmente prefere viver a vida sem muitos roteiros e sem muito planejamento. Do outro lado, ela conhece o Alex, um rapaz que é da mesma cidade que ela, mas que eles aparentemente nunca se viram. E eles se conhecem quando eles vão juntos para a universidade, que eles iriam supostamente estudar juntos. No meio do caminho, eles percebem, durante essa viagem até chegar na universidade, eles percebem que eles são pessoas totalmente opostas, de gostos de músicas, de jeito de pensar. Ela super livre e ele um rapaz super mais introvertido, planejado, uma pessoa organizada, que briga com ela por conta de ela ter chegado atrasado para pegar carona com ele. Ele é uma pessoa mais fechada. O sonho dele é ser professor, é trabalhar com educação, fazer pesquisa e tudo mais. Ou seja, ambientes totalmente opostos. Só que alguma coisa no meio do caminho acontece que eles vão se aproximando e faz com que eles criem um plano. O plano é, todos os verões, independentemente de onde eles estejam, com quem que eles estejam, o que eles estejam fazendo, eles vão dar um jeito de se encontrar e fazer uma viagem juntos. Esse é um plano meio que doido, mas que de certa forma é o que conecta eles de uma forma única e muito profunda. Por quê? Durante a primeira viagem que eles fazem juntos, que é para o Canadá, para fazer um acampamento, depois que o Alex terminou o namoro com a menina, ele experiencia, ou ele tem a primeira experiência de viajar de avião. Ele tá super com medo, super apavorado e tudo mais. E a Pop, ela tenta acalmá-lo, ela tenta mandar ele, tipo, relaxar, tentar tomar alguma coisa pra tentar, tipo, se controlar e não passar mal e conseguir fazer uma viagem tranquila. E aí, nesta primeira viagem, onde ele tá ainda desconfortável por conta de estar acampando, primeiro voo e tudo mais, não sei o quê, ele simplesmente começa a se sentir meio que chateado porque ele vê as pessoas curtindo, as pessoas relaxando, as pessoas aproveitando, as pessoas fazendo um monte de coisa diferente, e ele meio que preso a uma insegurança de se jogar. Tipo assim, ele quer nadar, mas eu não trouxe a roupa adequada para isso. Ele quer ir para um lugar X, mas ele não sabe como chegar, então ele não sabe se tem que pegar um guia. Sabe aquela pessoa que simplesmente não faz nada se ela não tiver 100% controle do que tá acontecendo? Esse é o Alex.
E aí, ele simplesmente meio que tá ali naquela situação e a Pop toda hora tentando empurrar ele, tipo, não, vamos fazer, vai ser legal, tudo mais. E ele começa a perceber que ela tá certa. Tipo, sim, é legal, sim, dá pra curtir, sim, dá pra aproveitar. E não precisa planejar tudo, não precisa simplesmente fazer uma cartilha pra saber o que tem que fazer, a hora e o minuto, o segundo, aquela coisa totalmente organizada. E aí, no meio disso, ela simplesmente vira e fala assim: você precisa ser mais o Alex da viagem, o Alex de férias. Eu preciso que você seja essa pessoa que faça alguma coisa e não seja aquela pessoa é, tediosa que você é na faculdade. Tipo, ela meio que fala pra ele: olha, tenta quando a gente vai viajando, você não ser aquela pessoa lá certinha, tenta se soltar. E ele então ele se permite criar o Alex das viagens, né? Ele se permite ser um Alex diferente nesse período que eles passam juntos. E eles fazem algumas viagens. Então a primeira é para o Canadá, a segunda é para o Nepal, a terceira é para New Orleans, a quarta era para Noruega, ela fica doente. A quinta é para Itália. E aí, nessas viagens, eles vão vivendo coisas muito únicas juntos. Eles vão passando por experiências muito íntimas. Porque, querendo ou não, gente, viajar com uma pessoa é você dividir um quarto, é você dividir banheiro, é você dividir rotina. A pessoa acordar de manhã com o cabelo pro ar e você estaria do lado dela. É uma intimidade muito, muito grande. Então, quando a gente viaja com uma pessoa com uma certa frequência, o nível de intimidade e proximidade se torna algo muito, muito grande, se torna algo muito profundo. E isso vai mostrando no filme com atitudes que ele tem de cuidado com ela, de atenção a coisas dela, ao jeito que ela gosta das coisas. Ele vai meio que se conquistando por esse jeito dela. A gente começa a perceber isso nas viagens, o jeito das trocas de olhares, os carinhos. A Pop, durante esse tempo, ela vai trocando de namorados, ela vai trocando de ficantes e afins. E ele meio que encontra uma pessoa ali e tal, fica meio que acomodado, mas você percebe que é um namoro instável, que ele tá sempre indo e voltando com essa mesma pessoa e não criando uma raiz muito profunda. E aí, eles cancelam a viagem da Noruega, igual eu falei, porque ela fica doente. E aí ele já estava indo para o aeroporto, ele simplesmente larga tudo e volta para cuidar dela. E durante essas viagens, a gente acompanha algumas coisas que eu achei muito importante. O vestuário e as cores. A primeira viagem deles juntos, que é para o acampamento no Canadá, numa cidade lá que eu não sei falar o nome, eles estão com uma roupa de camping, uma coisa rústica. São roupas mais... como que eu posso dizer? Uma coisa mais... de trilha. Então é xadrez, é um jeans, é uma coisa mais assim... dura, uma coisa mais rígida. Quando eles vão fazer a terceira viagem, que já é New Orleans, eles já estão com uma roupagem um pouco mais leve. Ela usa umas perucas coloridas, porque eles fingem que eles estão casados, eles fingem isso para conseguir descontos e coisas nos locais. E aí você vê essa mudança das cores no ambiente, a mudança de algo mais natureza, fogo, mar, aquela coisa mais assim, se conectar consigo mesmo, para New Orleans, que é uma coisa com neon, com baladas, com beber, com festejar, uma coisa totalmente oposta. Ou seja, eles vão ganhando confiança e vão avançando nessas cores. Quando ela fica doente, na viagem que seria para Noruega, o ambiente fica azul. Ou seja, fica algo frio. Por quê? Ela tá doente, ela tá com febre, ela tá no apartamento sozinha. Aí ele larga tudo e vai lá cuidar dela. Então você percebe que a paleta de cores ela fica escura, ela fica densa. O ambiente ele fica com tons azulados. Por quê? Porque mostra a frieza, mostra aquela coisa de melancolia, dele sofrer por ela estar sofrendo.
No próxima viagem que eles vão pra Itália, a gente percebe que ela já tá namorando, ele tá namorando, e eles querem passar uma imagem de felicidade, de que são modernos, que mesmo tendo os companheiros conseguem estar todo mundo juntos. Eles vão para uma quinta ensolarada, uma coisa com vinhos, queijos, vinícolas, uma coisa meio que mística. Sabe aquela coisa mais assim, mostrando uma sofisticação, uma elegância. Então eles estão com roupas claras, roupas de linho, uma coisa leve, uma coisa mais sofisticada mesmo. Para tentar mostrar uma maturidade ou um jeito de se posicionar ali enquanto presença na frente do outro, como se quisessem reafirmar alguma coisa. E aí, nesta viagem, é o que acontece o crash. O que acontece? Ela descobre algo muito ruim, que eu não vou dar spoiler. E aí ele tem que socorrer ela. Então, tipo, ele larga a namorada dele, ela larga o namorado dela, e eles vão juntos cuidar desse problema. Eles vão juntos se... como que eu posso dizer? Tentar resolver isso sozinhos. Ou seja, eles excluem os parceiros e vão os dois juntos. Nesse ponto você percebe que, independentemente do que está acontecendo, sempre um vai apoiar o outro. Sempre um vai estar ali pelo outro para dar esse suporte num momento muito complicado. Só que depois disso rola uma conversa que ele fala sobre... Ela tá sempre viajando. Ela não sente falta de casa, ela não sente falta de ter um lugar, ela não sente falta de ter um endereço, vamos assim dizer, porque ela tem um apartamento em Nova York que a casa não vai. Ela simplesmente vai lá pra trocar de roupa, desfazer uma mala e fazer outra. Tanto que mostra, logo no começo do filme, ela abrindo a geladeira, ligando pra mãe, falando assim, o que eu faço com o limão? Acho que é o limão, uma mostarda e não sei o que. Tipo, não tem nada na geladeira. Ela não tem nem comida no apartamento dela. E essa situação desses contrastes de casa mostra muito claro de que ela tenta, a todo custo, fugir. Fugir de casa. Fugir daquela coisa fixa. Fugir de criar raízes num local. E ele quer criar raízes num local. Ele quer casar, ele quer ter uma vida, ele quer ter filhos, ele quer um monte de coisa. Você percebe que ele tem sonhos como uma pessoa comum de construir uma vida ali, fixa, num lugar, com uma casa, tudo mais, não sei o quê. Só que essa briga na Itália faz com que eles se afastem por 2 anos. Só que ela sofre muito. E ela sofre ao ponto de que ela não consegue mais produzir os textos no blog onde ela escrevia. E aí tem uma cena com a pessoa que é superior a ela, que eu não sei se ela é gerente, supervisora, sei lá o quê, que ela fala uma frase pra ela. Muitas pessoas morreriam ou se matariam para ter esse emprego e você simplesmente parece que tá desconectada. Os seus textos estão meio... tipo, não tem aquela emoção que tinha antes. O que tá acontecendo? E aí uma amiga dela, que tá com ela num outro local, acho que é uma academia, alguma coisa assim, vira e fala pra ela, você precisa ou ir conversar com ele e resolver isso, ou simplesmente passar por cima disso e não ficar presa, porque você não tá vivendo, porque você tá presa nessa situação. Tipo, sabe, justifica você tá assim? E aí acontece o casamento do irmão do Alex, que é em Barcelona. Ou seja, nós temos mais um ambiente solar, mediterrâneo, essa coisa latina, que faz com que seja algo mais descontraído. E ela não iria para lá. Ela tinha ligado pro irmão dele, falando que não ia no casamento, não sei o que. O irmão dele vira e fala assim, não, eu quero muito que você venha. Você é uma pessoa muito importante para mim. Dá seus pulos. E aí ela liga pro Alex para falar que ela não vai no casamento, porque ela decidiu que ela não ia mesmo. Só que ela simplesmente se apavora e fala, então, eu vou estar em Barcelona. Eu não vou no casamento, mas eu vou estar em Barcelona. Tipo assim, fique tranquilo. Eu
Eu vou estar lá, mas não se preocupe que eu não vou te ver. E aí, durante essa conversa no telefone, eles meio que... sim, a gente sente saudade um do outro. E fica aquele clima de... putz, e agora? Ficou aquela bomba no ar. E na hora que essa bomba começa a pesar, que eles já estão lá em Barcelona, eles começam a relembrar as viagens anteriores. Eles começam a reviver essas viagens. Eles começam a revisitar esses momentos que eles tiveram e, de alguma forma, isso começa a mexer com eles. Porque mostra que, independentemente do que aconteceu, a ligação deles é única. A ligação deles é muito especial. E o filme vai mostrando isso, vai contando essas histórias, vai revisitando esses momentos, esses cuidados, esses carinhos, essas coisas, até que chega um ponto em que ela entende que casa não é um local fixo, mas é quem está naquele local. E aí o plot do filme é basicamente isso. Ela entende que o porto seguro dela, a pessoa que fazia diferença na vida dela, para ela se sentir, entre aspas, viva, é o Alex. É essa pessoa que, de certa forma, esteve sempre ali, e mesmo com todas as diferenças, mesmo com todos os jeitos de serem opostos, ele nunca abandonou. Ele nunca virou as costas para ela. Ele nunca tratou ela mal. Ele simplesmente se adequou àquilo com a vida, o Alex das férias. Só que ele não queria ser só o Alex das férias. Ele queria ter essa leveza, esse jeito de ser durante todo o ano. Só que ele só conseguia ser assim com ela. Ele só conseguia ser essa pessoa mais livre estando com ela. E ela só conseguia ver o brilho das viagens e ver o brilho das coisas e conseguir visualizar as coisas desse nível, com essa intensidade, quando ela estava com ele. Então eu achei muito bacana a história contar essa situação de o que é o lar. Lar é um prédio? Lar é um tijolo? Lar são as paredes? É um endereço? Não, lar são pessoas. Não importa onde você esteja ou aonde essa casa, esse espaço é. O que importa é quem está ali dentro, junto com você. Ou o que está ali dentro que vai se sentir em casa. Eu sempre vou usar essa situação quando eu estava estudando inglês, que era criança, e eu pedi a explicação. Qual que é a diferença de house e home? E aí a professora virou e falou assim, house é o prédio de tijolo. É aquela situação de... é onde você mora. Mas nem sempre onde você mora é o seu lar, que é o seu home, que é onde você se sente acolhido. Então, home vai ter sempre um apego muito mais afetivo, de laços, de afetos, de lembranças, memórias, do que a house, que é um prédio onde você pode morar em qualquer lugar do mundo, mas pode ser só um endereço. Mesmo que seja um endereço fixo ou um endereço temporário, mas não é onde você se sente em casa. E o filme trata muito bem isso. O filme mostra muito a questão das conexões, a questão de como uma amizade muito bem construída, muito bem respeitada, muito bem solidificada com os altos e baixos, ela pode sim ser alguém especial para estar na sua vida em todos os momentos. E eu adorei o filme. Na verdade foi muito aleatório. Eu tava assistindo alguma coisa e apareceu o trailer lá na Netflix, só que não tinha pra ver o filme ainda, tava só, tipo, anunciando. E aí, tipo, eu fiquei, tipo, ué, porque eu acho que eu nunca tinha reparado nessa situação de um anúncio dentro da Netflix de um filme que ainda ia lançar. Aí eu peguei e cliquei pra adicionar na minha biblioteca, lá na minha lista, e só que eu não vi a data, eu não vi nada. E aí, passado uns dias, apareceu a notificação de que o filme estava disponível. Eu falei, olha, lançou. E eu assisti no mesmo dia. Acho que foi dia 9, 10 de janeiro. Foi coisa assim. Foi agora no começo do mês. E aí, eu assisti.
E depois eu ouvi coisas na internet sobre o pessoal comentando que é uma adaptação de um livro do mesmo nome e tudo mais, que muita gente gostou, outros não. Como sempre, o pessoal vai sempre às vezes criticar, outros vão agradecer, falando que ficou muito bonito, enfim. Eu não li o livro, tá? Eu não fui atrás, não sei se eu vou ler, porque eu não sei se faz sentido eu ler, porque a história é basicamente a mesma, só tem algumas poucas diferenças, acho que na ordem das algumas coisas. Mas se vocês quiserem, eu fiz um texto lá no Mundo do Rô, no blog, contando um pouco mais sobre a história, falando sobre outros aspectos das cores, das roupas e tudo mais, também contextualizando algumas coisas com um pouco mais de detalhes. Tô aqui gravando podcast para vocês, para também contar sobre isso, mas também convido vocês a assistirem o filme. Vão lá na Netflix, assistam, depois volta aqui enfim, pra gente conversar. Eu acho que vale muito a pena. Por mais que seja um filme fofinho, clássico, de um romance, como muitos outros, mas esses detalhes, essas coisinhas pequenas que ele vai mostrando durante a história, acho que vale muito a pena dar uma chance para visualizar isso, para tentar pensar sobre isso, sabe? A questão de como que a vida, os ambientes, as cores, elas vão mudando de acordo com os sentimentos, de acordo com o que as coisas vão acontecendo. E é isso, habitantes. Não se esqueçam de se inscrever no podcast aqui no Spotify, seguir lá no Instagram o perfil, comente, curta, compartilha, faça o que vocês quiserem. E se vocês quiserem, mandem histórias para os podcasts de segunda-feira, do Hora do Tricô, tá? Vocês podem mandar por e-mail, pode mandar por mensagem anônima, pode mandar pelo Instagram, pode mandar para onde vocês quiserem. Eu não vou contar o nome de ninguém aqui, mas mandem também as fofocas de lá. E se vocês tiverem sugestões de filmes, séries, livros, também podem indicar. Eu gosto bastante de ver coisas assim diferentes e eu posso trazer aqui para vocês minha opinião depois sobre isso, certo? Então, um beijo para vocês e até!